Olá, estamos em mais uma aula da Mulher Antifrágil. Antes de começar a nossa aula com conteúdo, eu quero convidar você que ainda não me segue no meu canal do YouTube e no Instagram, Priscila Rodovalho Cunha. E tem muita gente me perguntando, você tem curso? Não, não tenho curso. Eu tenho 2 anos de aula, estão todas no YouTube e tudo gratuito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa inscrever no meu canal do YouTube, ativar o sininho, porque toda semana você vai receber aquela ativação do sininho quando tem aula nova chegando. Mas tem muita coisa gravada. Então você que é novo aqui no canal, você que é nova no canal, então vai lá no YouTube, se inscreve e aproveita de todo o conteúdo que está disponível para você. Além de você assistir, compartilha. Compartilha com uma amiga, com a sua mãe, com uma mulher que precisa aprender um pouquinho em como ser antifrágil. Né? E nesse mundo de hoje, a gente precisa aprender a ser antifrágil. E o que eu quero falar com você hoje é como uma mulher antifrágil, como que ela vence. Por quê, gente? Porque nós queremos vencer em todas as áreas da nossa vida. Eu estava lendo hoje um texto que vai ser pauta, inclusive, da minha próxima aula, que muitas mulheres estão presas nos sentimentos. E isso é uma coisa tão verdade, é uma coisa que acontece tanto com a gente. Às vezes acontece com a gente, acontece com a melhor amiga, acontece com a nossa irmã, acontece com a nossa mãe, acontece com as nossas pessoas que estão ao nosso redor, discípulas, se você, eu sou pastora, eu tenho discípulas, eu lido com pessoas na igreja. Então, são pessoas que estão presas a sentimentos e todo mundo quer vencer. Eu não conheço ninguém que não quer vencer. Pessoas que não querem vencer, elas logo pegam uma doença, elas adquirem uma doença, uma enfermidade e elas morrem, porque elas se entregam. E eu acredito que nós podemos vencer, né? Eu não sou a favor eu não estou falando aqui da mulher empoderada, do feminismo, que eu acredito que a mulher, ela tem o direito dela, isso é uma outra discussão, eu não vou entrar nisso aqui, mas a mulher, ela tem o direito dela, que a sociedade abriu, mas ela tem limite. Eu gravo, eu malho, eu cuido de mim, eu tenho as minhas tarefas, eu tenho as minhas responsabilidades, mas eu sou casada e eu tenho que ser submissa ao meu marido. Então, mas ele me dá liberdade para eu ir até um certo ponto. O que eu não acho certo é a mulher, ela perder o papel dela, né? Nós temos que exercer o papel, nosso papel, o papel que Deus me criou, que Deus te criou para exercer. E aí, só que nessa questão aí de o mundo hoje prega o feminismo, que a mulher ela é empoderada, que a mulher pode tudo, e muitas mulheres se perderam. Isso é muito normal. E eu quero trazer para você, um pouquinho para você entender como vencer, Qual é a área da sua vida? Primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje. Qual é a área da sua vida que você precisa vencer, que você ainda não venceu? Você precisa vencer nos relacionamentos? Você precisa vencer no casamento? Você precisa vencer suas emoções? Você precisa vencer na sua vida profissional? Você precisa vencer na sua vida financeira? Sabe, você precisa descobrir o que você precisa vencer. Porque às vezes você fala assim, a minha vida tá uma droga, a minha vida é horrível. Tá, por quê? Por que a sua vida é horrível? Por que a sua vida é uma droga? Por quê? Porque você não conseguiu ir adiante, você está presa. Então, vamos vencer. Vamos descobrir o que você precisa fazer para você poder dar um passo maior na sua vida, para você ir adiante, Eu fiz uma aula, acho que eu dei só um ponto e eu quero continuar hoje. O primeiro ponto é aprenda a não perder a energia. Gente, essa questão da energia é muito sério. Por quê? Porque o que tem de hoje, de pessoas, homens e mulheres, mas aqui eu quero falar só com mulher. Estou falando para você, mulher, tá? Eu sei que esse conteúdo tem homens que assistem, eu já recebi várias mensagens, é muito legal. Você podia falar do homem antifrágil. O Lucas, meu marido, podia falar do homem antifrágil. Esse é um projeto meu. O Lucas tem outros projetos. Ele é psicólogo, ele é apaixonado pela igreja, por liderar pessoas, então o foco dele é esse. Mas ele super me apoia. E então, de vez em quando, alguns amigos dele pedem, a gente manda para fortalecer. Então, você precisa aprender a não perder energia com besteira. Às vezes você perde, você gasta energia brigando, descontrolando,
tentando controlar algo que você não vai controlar. Você gastou toda a tua energia. Em vez de você focar, igual eu, hoje terça-feira, meu dia de terça-feira é um dia de gravação. Eu gravo as minhas aulas para vocês, eu faço vídeo para vocês, mas eu tenho um dia inteiro e à noite eu tenho culto, eu me programo, né? Às vezes eu prego, às vezes não, mas eu tenho muita responsabilidade. Então, o que eu faço? Eu preciso focar. Se eu passar o dia arrumando alguma coisa para perder energia, eu vou arrumar. Só que aí eu não vou preparar minha aula, eu não vou concentrar aqui para gravar para vocês, para trazer um conteúdo top para vocês. Não vou. Por quê? Porque eu estou perdendo tempo com outra coisa. Então, mas isso está na aula passada. Você vai procurar no meu canal do YouTube e tá lá. Então, eu quero ir para frente. Segundo ponto. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, como vencer, né? É uma dica muito preciosa. Aquilo que você planta, você colhe. Isso é um segredo. É um casamento, né? Eu sou terapeuta da família, sou psicóloga, eu tenho especialização em sistêmica familiar e o que eu mais vejo são maridos, esposa, casamentos, cônjuge reclamando um do outro, mas eles não veem que eles plantaram. Ah, meu marido é grosso comigo. Ah, meu marido não é carinhoso comigo. Ah, a esposa não cuida de mim. Ah, a esposa não me dá atenção. Ah, a esposa é preocupada com tudo menos comigo. Ela não faz as coisas como eu gosto. Nunca teve uma conversa. E você quer colher algo que você não plantou. Então, vamos lá. Eu quero ter carinho, receber carinho. Se eu quero receber carinho, eu tenho que dar carinho. Se eu quero atenção, então eu tenho que dar atenção. O que você tem feito, né, no seu casamento com filhos? Nossa, filhos é uma coisa que eu tenho 2 filhos adolescentes, não é fácil. É muito fácil quando os filhos são crianças, mas essa fase é uma fase desafiadora. E eu fico observando muito o que eu posso melhorar, porque aquilo que os meus filhos cobram de mim, às vezes eles estão cobrando algo que eu não estou dando e eu tenho expectativa que está tudo bem, mas eu não plantei isso. Então, por exemplo, você quer ter uma harmonia dentro da tua casa, mas você é aquela pessoa que não ouve tudo que teus filhos falam, teu marido fala, você já reage. Existe muita mulher assim. Muita mulher que não tem paciência para ouvir. E mulherada, deixa eu dar uma dica para você. Você precisa aprender a ouvir. Eu acho que eu já dei uma aula sobre isso, deve estar nas aulas passadas. Vou até dar uma olhada, o pessoal da minha produção podia até ver isso. Senão eu vou fazer uma aula sobre escutar e ouvir. É diferente, tá? E uma das coisas que atrapalha muito a nós nos tornarmos antifrágeis é porque a gente não quer escutar. A gente ouve, mas a gente não escuta. É diferente, tá? Então, eu quero abrir um versículo da Bíblia com você. Salmo 56:7 diz assim: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Então, olha só o que ele fala aqui. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Então, quer dizer, dá a retribuição aquilo que você fez. Então, você quer um bom casamento? Você quer que seu marido seja carinhoso? Marido seja atencioso? Teus filhos? A equipe de trabalho? Você quer uma equipe de trabalho que seja apaixonada por você? Qual é o exemplo que você dá? Qual é o exemplo? Não, você só critica, você só murmura, você fala que ninguém presta, você só aponta os erros. Você nunca, nunca, nunca traz para perto e fala o que nós estamos errando. Nunca é você, sempre é o outro. Isso é muito complicado. Então, nós gostamos muito da expressão que Deus vai nos vingar dos nossos inimigos. E isso é verdade. Quando você abaixa a sua espada, Deus levanta a espada dele. Parece que essa expressão traz conforto para o nosso coração. Muita verdade. Só que eu quero dizer para você, não adianta, Deus vai fazer justiça, vai com as mãos dele, na hora dele, do jeito dele. Mas é diferente fazer justiça e você conquistar aquilo que você quer do que você plantou. Você plantou amor? Quem planta amor, colhe amor.
Quem planta intriga, colhe intriga. Quem planta desconfiança, colhe desconfiança. Quem planta ira, colhe ira. Porque, gente, não tem como. Foi a sua maneira de lidar a vida inteira. E aí depois, lá na frente, você está cobrando, depois de 20 anos, você cobra seu cônjuge. Você não fez isso aqui para mudar. A sua semente, a semente do amor, a semente do carinho, a semente da esperança, a atenção não foi semeada. Como é que você quer colher isso? A gente não consegue, não tem como. Não tem como. Então, a melhor forma de sermos vingados, porque o que acontece? O ser humano adora vingança, né? É algo nosso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vingança pertence a Deus. A melhor maneira de sermos vingados é sermos abençoados, é rompermos as nossas limitações. A melhor resposta para a desgraça é a graça de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Como que você vai vencer? Interessante que eu ouvi do meu pai um dia, tem pouco tempo, inclusive a gente estava falando uma situação que aconteceu, uma pessoa próxima, e aí eu falei, meu Deus, uma pessoa próxima nossa passou por uma situação, um divórcio muito triste, e aí eu estava com algumas pessoas na mesa e todo mundo falou, eu ia me vingar, eu ia não sei o quê, e aí eu lembro que meu pai falou assim, a melhor resposta que você pode dar numa situação como essa é ser feliz, é tocar a tua vida e falar, o que eu errei, eu vou aprender, eu vou me ajustar, porque eu ainda tenho uma vida pela frente. Só que fazer isso não é fácil, mas quando você faz isso, é exatamente isso que eu estou colocando aqui, ó. Você fala, eu errei, deu tudo errado, vou tentar reconstruir, maravilha, mas se a pessoa não quer reconstruir com você, olha para frente, quais foram as sementes erradas que você semeou lá atrás, planta as sementes certas a partir de agora. Para quê? Para você ir adiante, para você voar, para você vencer a rejeição, para você vencer o medo, para você vencer a insegurança, para você vencer a apatia. Isso é uma decisão interior nossa. A melhor forma de sermos vingados, eu estou lendo aqui de novo, é sermos abençoados. A melhor vingança para o nosso inimigo é o dia que ocuparmos um cargo maior do que o dele, que crescermos mais do que ele, ganhar mais, ter uma família melhor, conquistar o que ele ainda não conquistou. A maior vingança que você pode ter para alguém que te feriu, que fez muito mal para você, é você estar feliz. É você falar, eu passei por momentos difíceis, sofri, mas eu dei a volta por cima, eu me agarrei em Deus e eu reconstruí tudo que foi em pedaços, mas eu vou seguir adiante. Eu tenho certeza que daqui para frente será muito melhor. Lógico, você vai ter que passar pelo período da dor, você vai ter que passar pelo período do luto. Não é fácil, mas é possível. Mas isso depende da sua decisão. Sua decisão. Então, e quando você resolve aceitar e fazer uma análise de quais foram as sementes que você plantou errada e quais as sementes que você tem que plantar daqui para frente, está entregando para Deus. Né? Deus vai fazer vingança, Deus vai fazer justiça com as mãos dele, não com as suas. E quando você cresce, quando você consegue ir adiante, quando você consegue romper barreiras, isso quer dizer que Deus está o quê? Te abençoando. Isso quer dizer que Deus está o quê? Respondendo as suas orações. Deus está respondendo aquilo que você tem pedido para Ele, né? Então, nós muitas vezes queremos que Deus realize algo contra nossos adversários, mas devemos tomar cuidado, porque o que desejamos para o outro pode vir sobre nós. Gente, toma muito cuidado. Essa questão do outro, né? De você desejar para o outro. Por isso que a questão da inveja. A inveja é algo, sabe? Eu acho que você pode olhar para o outro e falar assim, nossa, eu queria muito o que ele tem, mas trabalha, não tenha inveja, aquela coisa. Tem pessoas que não têm, não querem que o outro tenha. É tipo, se eu não tenho, ninguém pode ter. E tem pessoas que maquinam isso, que trabalham para isso acontecer. E isso é muito feio.
Então a melhor resposta não é a vingança, a melhor resposta é o nosso crescimento. Então anota isso. A sua melhor resposta não é a vingança, e sim o seu crescimento. Quando você cresce, quando você decide vencer, você está dando a maior resposta para quem te feriu, para quem te magoou, para quem fez mal para você. E terceiro ponto, combata a solidão. Aí tem um versículo também da Bíblia que fala, Salmos 56, 8, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Uma das coisas mais difíceis para trabalhar é o sentimento de solidão. É um sentimento difícil de ser combatido e geralmente leva a pessoa à depressão. E o sentimento de solidão é algo muito perigoso, porque ele faz com que você comece a se isolar. Você se isola, se isola, se isola, e isso vai o quê? Vai fazendo você se afastar de tudo, e você se fecha. É um sentimento difícil de ser combatido e geralmente leva a pessoa à depressão. Mesmo Deus estando presente na vida do homem, andando lado a lado, o homem ainda se sente só. É verdade, por isso que Deus fez o homem e ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez a mulher da costela do homem. Se fosse para o homem viver só, Deus não tinha feito a mulher para ser a companheira dele. Ele fez uma mulher para ser companheira do homem. E aí ele fala, o homem deixa a casa do pai e da mãe e une a mulher, se forma uma só carne. Então é muito forte. Você nasce numa família, eu tenho meu pai, minha família de origem, minha mãe, meus irmãos, mas hoje a minha família, a principal, a minha família nuclear é o Lucas, o Davi e o Gabriel. Então, o sentimento de solidão, o sentimento de a depressão, ela toma conta e ela é uma das coisas que faz com que a mulher não consiga vencer. Ela não consegue ir para frente, ela não consegue dar um passo a mais. O sentimento de solidão só é combatido com fé, certeza e convicção. Não importa se você tem alguém do seu lado. Talvez você tenha milhões de amigos, mas na verdade não tem nenhum. Você conhece pessoas que têm milhões de amigos, mas não tem nada? Por isso que você precisa ter profundidade, você precisa ter Deus ao seu lado, comunhão perfeita com Deus. Se você tem um companheiro, marido, né, homem e mulher, você tem o seu esposo, a sua esposa ao seu lado, se torne amigo dele, compartilhe, que seu marido tenha, ou a sua esposa tenha prazer de estar do teu lado. Você não vai conseguir isso da noite para o dia, mas construa isso, sabe? Tenha amigos verdadeiros, tenha poucos amigos mais verdadeiros. Lógico que a gente conhece muita gente, mas nem todo mundo é nosso amigo. Nem todo mundo é íntimo nosso. É muito importante você separar, você entender que você precisa de pessoas em que você pode abrir o teu coração, sabe? Tem pessoas com que você, teu líder, teu pastor, acho que não tem ninguém melhor do que você ter uma pessoa que ora por você, que pode te ouvir o teu choro, ouvir o teu clamor, a tua tristeza, a tristeza do teu coração. Porque deixa eu falar uma coisa para você, às vezes nós queremos alguém para nós falarmos. A gente não quer que a pessoa fale nada. A gente não quer que a pessoa resolva nada, a gente só quer falar. E quando você tem uma pessoa do seu lado, que está te ouvindo, que está dando importância para o que você está passando, aquilo ali te acalenta. Aquilo ali nos acalma, não é verdade? Então vamos lá, o sentimento de solidão só é combatido com fé, certeza e convicção. Então, fé, certeza e convicção. Então, se você tem uma solidão dentro de você, você precisa de fé, certeza e convicção para combatê-lo. Sozinho você não vai conseguir, sozinha você não vai conseguir. Quando diz, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, quer dizer que Deus nunca nos deixa. Olha, de que é tão forte isso, né? Contaste os meus passos. Quer dizer, nós não estamos só em momento algum, mas mesmo assim nos sentimos só. E isso é normal, mas você precisa entender que você não está sozinha e que existe um Deus que olha por você, que roga por nós e que luta as nossas causas, né? Ele nunca deixou de olhar para nós. Entenda algo, nós nunca estamos só. Deus é conosco, Ele está conosco, Ele nunca vai nos abandonar. A questão é o nosso sentimento.
O nosso sentimento de abandono. E aí eu falo para você, pessoas que têm sentimento de rejeição, de abandono muito grande, você precisa procurar uma terapia para você tratar isso. Senão você vai ter muita dificuldade ao longo da sua vida. Porque esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono, ele te engole, ele toma conta de você. Quarta dica, renda graças a Deus. Salmo 56, 11 e 13. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, olha só. Vamos ler de novo? Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça. Depois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Render graças não é participar do louvor e levantar as mãos. Render graças é quando eu coloco a minha vida em uma conduta em que tudo que eu faço dá graças a Deus. As minhas atitudes, meus pensamentos e minha forma de conduzir a minha vida dá glória a Deus. Então, render graças a Deus, né? Todas as suas atitudes, mesmo que sejam boas ou ruins, as tuas atitudes, os teus pensamentos, a forma de você conduzir a sua vida, você está o quê? Graças a Deus. Vão ter dias bons, vão ter dias maus, vão ter dia que você vai estar cansada, vai ter dia que você vai estar estressado e você dá glória a Deus. Quem anda com Deus sempre recebe livramento. O homem e a mulher de Deus que tem uma conduta séria com Deus, que guarda a sua alma, pensamentos, vontades e emoções, recebe o livramento. E isso é verdade, gente. Quem guarda a sua alma, a sua emoção, as suas vontades e anda com Deus está totalmente protegido. Porque todas as vezes que nós temos vontades erradas, pensamentos errados, emoções erradas, Deus vem no quê? Nos protege, nos guarda. E aí nós o quê? Rendemos graças a Ele, né? Quando a minha alma está retida na mão do inimigo, trilho caminhos errados e tortuosos. Mas quando a minha alma está na mão de Deus, trilho caminho de bênçãos. Salmo 142, 7. Eu adoro esse versículo, eu amo esse versículo. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Então, quando você rende graças a Deus, Ele tira a sua alma do cárcere. E você que está aí, mulher, com a sua alma encarcerada, no medo, na tristeza, no ódio, na ira, na amargura, no rancor, se você não tirar a sua alma do cárcere, se você não se libertar desses sentimentos, você não tem como você vencer. É impossível você ir adiante. Isso é uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Então, você precisa tomar uma decisão. Qual é o caminho que você vai tomar? O seu caminho tem que ser o caminho do crescimento. Você não pode decidir a tomar caminho da derrota, caminho da ira, caminho do ódio, da raiva. Ódio, raiva, derrota não te leva a lugar nenhum, vai te deixar paralisada no mesmo lugar. E quem fica paralisado no mesmo lugar não conquista coisas novas, não conquista lugares novos, não conquista. Você tem, tem momentos que a vida vai dar um nó em nós, Deus vai permitir circunstâncias, Deus vai permitir situações nós passarmos, mas para nos treinar, não para nos derrotar. As coisas boas que Deus tem para nós não caçamos. As coisas boas que Deus tem para você, Deus coloca no teu caminho. Então, quando você se rende graças a Ele, quando você está conectado com Deus, você não precisa ir atrás de nada. Deus vai trazer o teu marido, a tua esposa, Deus vai trazer teus filhos, Deus vai trazer teus discípulos, Deus vai trazer as finanças, a empresa, Deus vai trazer tudo, Ele vai colocar no teu caminho. Mas existem muitas pessoas que ficam botando Deus em último lugar porque elas têm que trabalhar, porque elas têm que fazer isso, porque elas têm que construir. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, que eu tenho certeza que você vai vencer, que você vai muito mais longe, né? Um exemplo,
de um homem que fez isso é José. José, ele tinha todos os motivos do mundo para esquecer Deus e tocar a vida dele. Foi vendido pelos irmãos. Antes de ser governador do Egito, ele sofreu, passou como escravo, foi preso. Mas José nunca deixou Deus de lado. E José colocou Deus, e Deus o quê? Trouxe tudo para ele. Ele não foi atrás de nada. E aquele adolescente que foi vendido no calabouço, que os irmãos botaram ele no calabouço, ele foi vendido por escravo, depois de alguns anos, se tornou governador do Egito e salvou a família dele. Então é isso que pode acontecer com você, mas depende da sua decisão. Então eu vou fechar minha aula por aqui hoje. Espero que você tenha anotado tudo. Se não, assiste de novo. E eu quero pedir para você compartilhar essa aula com alguém. Alguém que precisa ouvir esse conteúdo, uma mulher que precisa vencer, tem alguma área da vida dela que está paralisada. Manda esse conteúdo e não esqueça, se inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sininho, Priscila Rodovalho Cunha, e vai lá no meu Insta, me segue, tem conteúdo, tem muita coisa legal para você, tá bom? Um beijo, fica com Deus.